Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto vai ser princípios processuais. Quero mandar um abraço aqui ao professor Egídio, que eu tenho um enorme carinho, um grande mestre. Mandar um abraço para o Rodolfo, para a Beth e para o meu amigo Miqueias, que tem uma plataforma incrível que se chama Jusintegra. Vale a pena você conferir, é o meu parceirão. Assim como todos esses outros nomes que eu falei, né? O Rodolfo, o próprio Miqueias, a Beth, eu considero já uma amiga, e o professor Egídio, que é um exímio professor dessa matéria de teoria geral do processo. Vamos ao título, pessoal. O título do vídeo de hoje é Princípios do Processo. E o primeiro princípio que eu acho muito importante a gente começar é o princípio da igualdade processual. O que fala esse princípio, pessoal? Todas as pessoas devem ser tratadas de forma iguais no processo. Todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual no processo. Tá? Não importa se a pessoa é rica, ou é pobre, ou é famosa, ou é desconhecida, todas têm o mesmo direito no tribunal. Isso evita que alguém receba privilégios injustos. Essa dogmática é muito bonita. A gente sabe que na prática não é bem assim no Brasil, né? Se você tem muita grana, você consegue manipular, mas eu não estou aqui, esse vídeo aqui não é para entrar no ponto negativo. A gente está focando na dogmática, na teoria, na doutrina, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui do princípio da igualdade. Se Ana e Pedro, um exemplo hipotético, estão brigando por causa de um contrato, ambos terão as mesmas chances de apresentar provas e falar com o juiz. O juiz não pode favorecer Ana pelo fato de ela ser mais rica. Entre aspas, separa aí teoria de prática, tá, pessoal? Porque existe corrupção no Brasil, existe um monte de mazela, existe máfia, existe dólar na cueca, existe pasta cheia de... existe suborno. A gente sabe que existe isso tudo no Brasil, mas vamos focar aqui na doutrina, tá? Como a gente tem a gente fazendo uma analogia em Bonaparte, a gente tem o Dhammapada de Buda que fala da doutrina de Buda. Não significa que todas as pessoas vão seguir os preceitos de Buda, né? Só para fazer uma correlação aí para vocês entenderem, né? Então, princípio da igualdade processual, independente do credo, da cor, do poder aquisitivo, todos têm que ser tratados iguais numa relação processual. O segundo princípio que eu quero ressaltar é o princípio da publicidade. Os processos geralmente são abertos, tá? Via de regra. Abertos ao público, para garantir que tudo seja feito de maneira justa e transparente. Né? Assim, qualquer pessoa pode assistir ou acessar as informações relevantes ao processo, inerentes ao processo. Isso, pessoal, transmite mais lisura, imparcialidade, segurança jurídica, tudo isso porque você está abrindo para a população. Onde as coisas que você abre não há máfia, né? A gente acredita que sim. Exceções para o princípio da publicidade, pessoal. Alguns processos precisam ser sigilosos. E quais são eles? Os que envolvem criança, os grupos mais vulneráveis, casos de família ou informações confidenciais de governo, assim como intimidade. Tá? Um exemplo simples, você pode assistir um caso público no fórum, mas não pode assistir um caso de guarda de crianças, porque envolve a intimidade da família. Esse é o princípio da publicidade. Terceiro princípio que eu quero mencionar é o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é esse duplo grau de jurisdição? Significa o seguinte, que se alguém não concorda com a decisão de um juiz, no momento que ele proferiu ali a sentença ali na primeira instância, você pode pedir que um tribunal superior analise o caso, através de um recurso, obviamente. Isso dá uma segunda chance,
para corrigir possíveis erros, que às vezes não tem erro. Por isso o nome princípio do duplo grau de jurisdição. Às vezes um processo começa ali no primeiro grau, passa para a segunda instância e vai acabar lá nas superposições, que é o STF, que trata de questões relativas à Constituição Federal, e o STJ, que cuida de uniformizar questões de normas infraconstitucionais. Vamos dar um exemplo aqui do princípio de duplo grau de jurisdição. João perdeu um processo contra uma empresa. Ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça para que outros juízes revisem a decisão. Ele começou ali na Justiça Simples, né, Justiça do Trabalho, ele perdeu, ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça, depois ao Tribunal Regional de Justiça, até chegar nas instâncias de superposições, que chama, que é o STF e o STJ. Se for questões relativas à Constituição, STF. Se for questões relativas a normas infraconstitucionais, STJ. Quarto princípio, princípio da eficiência. Os processos devem ser rápidos, celeres. Celeres é sinônimo de rápido. E resolver o problema das pessoas sem atrasos desnecessários. Isso ajuda a evitar demora, morosidade nas decisões e prejudicar alguém. Vou dar um exemplo. Maria processou uma loja por um produto com defeito. O juiz e os advogados precisam resolver o caso rapidamente para que Maria não tenha que esperar anos por uma solução. Tá? Princípio da eficiência. Princípio da comunicação, pessoal. Quinto princípio. Todas as partes no processo precisam ser informadas sobre o que está acontecendo para que possam reagir ou se defender. Isso é feito por quais mecanismos? Pela citação. O que é a citação? Quando o réu é chamado para participar do processo, é a citação. Intimação. Quando alguém é avisado sobre algo no processo. Então, citação é quando o réu é convidado a participar de um processo que ele está sendo acusado. Intimação, quando alguém é avisado sobre algo no processo. E notificação é quando vai avisar, não necessariamente é para avisar sobre um processo, mas às vezes é para avisar sobre uma reunião, sobre uma audiência, ele é notificado até dentro de um processo para participar de uma audiência. Então tem uma diferença aí, que é bom você entender a diferença de citação, intimação e notificação. Esses três conceitos são condição sine qua non para aprender, tá? Se Pedro está sendo processado, ele precisa ser citado ou intimado para que saiba e tenha a chance de dar sua versão. É o princípio da comunicação. Sexto princípio, o princípio da não retroatividade da lei processual no tempo. Porque a gente sabe quando a gente fala de lei penal no tempo, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Eu nunca concordei com esse artigo constitucional que fala que a lei não retroage, porque ela retroage toda hora para beneficiar o réu. Mas é que a Constituição tem que ser taxativa, né? Ela não pode. A Constituição não é hermenêutica, que coloca um artigo e vem um falando uma coisa, outro falando outra. Ela é taxativa, ela deve ser assim. Por isso eu compreendo também. Então, quando ela fala, a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Só que essa regra aqui quando a gente fala de princípios processuais, existe o princípio da não retroatividade da lei processual no tempo. Ela não retroage. Uma nova lei só vale, quando a gente fala de lei processual, uma nova lei só vale para processos que começam depois de sua criação. Processos já que estão acontecendo continuam seguindo a lei antiga. Um exemplo simples, se uma nova lei processual entra em vigor hoje, mas o processo de Ana começou no ano passado, ela continuará com as regras antigas. Mas para entender melhor isso, pessoal, você tem que entender como é que funciona o sistema de aplicação da lei processual no tempo. A gente tem três sistemas. O sistema unitário,
não adotado no Brasil, o processo segue a lei que estará em vigor no momento em que começou, do início ao fim, porque no sistema unitário o processo é visto como um todo uno, tá? Então o processo segue a lei que estava em vigor no começo, começou lá, vamos supor, o processo começou em 2000 no sistema unitário, hipoteticamente 2019. Ele vai seguir a lei de 2020, 2021, pode entrar uma nova lei aqui, ele continua valendo a lei de 2019. Porque ele é unitário, ele não é indivisível, ele é ele é uno individualmente. Vou dar um exemplo. Se uma lei foi aprovada em 2020, o processo foi iniciado antes disso, continua seguindo as regras da lei antiga, não a de 2020. Isso aí é no sistema unitário. Sistema das fases do processo. Cada fase do processo segue a lei vigente no momento em que começa. Aí já começa a mudar um pouco, vou te explicar por quê. Por isso que é importante você entender as fases do processo para entender a aplicação da lei no tempo, a lei processual no tempo. Quando a gente fala sistemas da fase do processo, tem a fase do conhecimento, que é a produção de provas, é a produção de provas, exatamente. A fase de instrução, a fase recursal, que é reexame da decisão, e a fase executória, cumprimento da sentença. Eu não sei se eu troquei aí as fases, mas deu para você compreender. Vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar uma linha do tempo. Se uma nova lei entra em vigor em 2023, ela será aplicada apenas, as fases começarão após essa data. Uma sentença proferida em 2022 seguirá a lei antiga. Mas vamos supor que aqui nas fases processuais, uma nova lei está na fase do conhecimento e entrou uma nova lei referente à fase de instrução. A fase do conhecimento continuará com a lei antiga. Na fase de instrução, ou na fase, vamos supor que entra na fase executória, vai ser a nova lei. Porque cada fase nesse sistema de fases do processo, cada fase do processo segue a lei vigente do momento em que começa. Vamos supor, começou a fase ali de instrução. Entrou uma lei vigente, vai ser a lei antiga. Mas essa lei aqui vai valer para a fase de execução, que é outra fase diferente da fase de instrução. A fase de execução é o cumprimento da sentença. Aí vem o terceiro sistema. Sistema de isolamento dos atos processuais. Cada ato processual ele é autônomo e é regido por lei vigente no momento que ele é realizado. Então, um processo iniciado em 2021 pode ter uma petição inicial regida pela lei de 2021, mas uma apelação feita em 2023, que se ocorreu uma nova lei, será regida pela nova lei processual aprovada nesse ano. Você vê que a gente não falou de retroatividade aqui, a gente falou que na unitária não tem como fazer isso, porque não é subdividida. Uma nova lei antiga começa, ela vai até o final. Quando a gente fala de fases do processo, tem, porque numa fase começou com uma primeira fase ali, que é deu um branco agora, a primeira fase esses brancos é engraçado, fase do conhecimento. Começou na fase do conhecimento uma lei, mas mudou a lei e ele está ainda na fase do conhecimento, ele pode usar a nova lei na fase seguinte, não retroage, tá? E nos sistemas de isolamento dos atos processuais, cada ato do processo é regido por lei vigente no momento que é realizado. Acho que isso ficou claro, né, pessoal? Não há retroatividade, como o princípio fala da não retroatividade, mas pode atingir as fases seguintes, aí a lei entra em vigor, com exceção do sistema unitário. O que é? Aí você fala, o que é esse sistema unitário? Todo o processo segue a lei antiga, mesmo que uma nova lei entre em vigor durante o processo, porque ele é uno, ele não é indivisível. O
que é o processo, como é que funciona na fases do processo. Cada fase segue a lei em vigor no momento que começa. Se começou na fase do conhecimento uma lei, ela vai até o final da fase do conhecimento. Mas se entrou lá na fase de execução uma outra lei, quando chegar lá vai seguir essa nova lei. Isolamento de atos do processo, cada processo é regido por uma lei vigente no momento que é realizado. Ponto. Então eu citei aí quantos princípios, pessoal? Citei 6 princípios. Tem um princípio que é importante, que me deu um branco agora, que é um princípio bacana, que é o princípio, deixa eu lembrar aqui se eu fiz algumas anotações, para não pecar por omissão com vocês. Princípio do contraditório e ampla defesa, eu não poderia esquecer desse princípio, né, pessoal? Esse princípio garante que ninguém pode ser condenado sem ser ouvido e sem ter a chance de se defender. Ele é como um diálogo no processo, todos podem falar, apresentar provas, rebater, o que é outra parte disso. O contraditório é a participação de quem foi acusado. O acusado tem o direito constitucional de se defender. Essa participação para se defender chama-se contraditório. E o da ampla defesa é você poder se defender. Né? O contraditório é a participação, a ampla defesa é você poder se defender de todas as formas possíveis, por provas, por perícias, por recursos e etc. Se Lucas é acusado por quebrar um contrato, ele deve ser chamado para se defender antes que o juiz decida. Princípio da segurança jurídica. Esse princípio é o 8º, tá, pessoal? Já que citei 8 princípios aqui com esse. Esse princípio garante que as decisões da justiça sejam estáveis e previsíveis, para que as pessoas saibam que pode confiar no sistema. Exemplo simples, se o tribunal decidiu que a multa de trânsito de João é ilegal, ele não pode ser cobrado novamente por essa multa. Princípio da economia processual. Esse princípio busca resolver os problemas de forma rápida e econômica, sem gastar recurso e tempo desnecessário. Um exemplo, em vez de abrir 2 processos separados, o juiz pode juntar os casos para resolver tudo de uma vez. Isso se chama economia processual. Princípio da imparcialidade. Esse princípio é muito importante, que não pode se confundir com neutralidade, tá, pessoal? Porque todo mundo tem preconceitos, tem seus próprios conceitos, que às vezes não é nem preconceitos, é uma visão de vida. Mas imparcialidade significa que exige que o juiz seja imparcial e não tenha preferência por nenhuma das partes no processo. Ele deve analisar os fatos e aplicar a lei de forma justa, mediante a análise das provas e o respaldo que ele vai dar do porquê que ele aplicou a lei. Exemplo simples, se o juiz conhece uma das partes pessoalmente, ele deve se afastar do caso para evitar qualquer suspeita de favorecimento. De repente ele está num processo lá que ele vai julgar um caso que um dos melhores amigos dele de infância está lá e que ele tem o maior afeto por aquele amigo. Não tá havendo imparcialidade. Tá? Eticamente ele se afasta do caso para ter lisura, imparcialidade, até mesmo neutralidade. Tá bom? Então foram esses 10 princípios que eu acho muito importante. Lembra que para você entender que o princípio da não retroatividade da lei penal no tempo, você tem que entender os 3 sistemas: unitário, das fases processuais e do isolamento processual, isso, o isolamento das etapas processuais. Às vezes dá uns brancos aqui, eu não vou ficar editando o vídeo não, que eu acho que isso aí é muito, como é que fala? Quem sabe faz ao vivo, né? Com toda humildade eu falo isso. Vamos lá. Deixa eu ver se o princípio da... Deixa eu ver se deu algum branco. Não, acho que é isso. Unidade do processo, fase do processo e atos
processuais individuais. Como é que é essa terceira fase? Deu um branco aqui, deixa eu lembrar. Fase do processo. Isolamento de atos processuais é a terceira fase. Desculpa pelo branco. Fechamos mais um vídeo aí. Bons estudos para vocês.